Eu sou Roberto Marques, essa é a minha oficina de quarto. Hoje vou mostrar para vocês o projeto da minha lixadeira de arco. Eu vi uma foto no Pinterest dessa lixadeira de arco, achei interessante. Eu acho que lixar é sempre uma tarefa que requer atenção. Eu não gosto de lixar, então eu tenho muitas opções de lixar, máquinas para lixar, e essa lixadeira de arco é mais uma opção para lixar. Eu achei interessante e fiz algumas alterações em cima do desenho que eu vi no software Pinterest, e projetei essa lixadeira de arco para vocês. Primeira dificuldade da lixadeira de arco foi curvar as ripas de madeira. Primeiro eu cortei ripas de 3 milímetros de espessura na serra de bancada, cortei 5, 6, 7 ripas, e aí fiz um molde para poder curvar essas ripas. Quando eu fui tentar curvar essas ripas no molde e apertar com grampo, o que aconteceu? A madeira quebrou, né? Não deu certo. Aí eu perguntei para os amigos lá no Mega qual seria a melhor forma de fazer, muitas sugestões, e a que funcionou foi a que o Leonardo Afonso sugeriu, de molhar a peça, esquentar na água quente e então curvar a peça molhada e quente. Essa opção foi a que funcionou. Eu não filmei nem documentei essa parte de esquentar a peça na água quente, porque ficou uma coisa assim meio tosca, entendeu? Foi um improviso, né? Se eu vier fazer uma outra ferramenta no futuro, eu vou preparar alguma coisa melhor para explicar como é que como que eu esquentei a madeira molhada na frigideira. Eu peguei a madeira, umedeci e levei numa frigideira com água fervendo e deixei lá no fogo por aproximadamente 20 minutos. Depois eu tirei a ripa de madeira, trouxe para a oficina e no molde apertei com grampo. Dessa forma, não quebrou. Depois que eu esquentei as peças e fiz a curvatura desejada no molde e apertei com grampo, quando eu retirei, as peças ficaram mais ou menos na posição que eu queria. Coloquei na janela para secar, no sol. Depois que as peças estavam secas, eu procedi à colagem. Colei as peças com a cola Tight Glue de 3, que é mais flexível, e apertei no molde. No dia seguinte, quando eu retirei os grampos, o arco ficou na posição que eu queria. Se alguém tiver interessado em replicar ou reproduzir esse arco, tem uma possibilidade de fazer ele reto em vez de curvar, que não vai precisar esquentar a madeira, não vai precisar molhar, levar o fogo, nada disso. O arco pode ser reto, com ângulo de 90 graus, que vai fazer o mesmo efeito. A proposta inicial da lixadeira de arco era usar cunhas para apertar a lixa no arco. Quando eu fui fazer o teste, eu percebi que essas cunhas não prendiam a lixa direito. E para fazer as cunhas teve um certo grau de dificuldade. O que eu fiz então? Cortei essas cunhas fora, eliminei as cunhas do projeto e passei a usar uma porca americana com parafuso para prender a lixa dos dois lados do arco. Dessa maneira, a lixa ficou bem presa e dá para usar sem problemas. E fica muito mais fácil de ser feito por quem quiser copiar o projeto. Se não tiver a bucha americana com o parafuso que eu usei, pode fazer um furo passante e colocar do outro lado uma arruela com uma porca que vai ter o mesmo efeito. Para prender a lixa no arco, tem uma pecinha de madeira que em contato com a lixa já tem um atrito. Do lado do arco eu colei um pedacinho de couro para o fundo da lixa encostar nesse couro e ter uma certa aderência. Dessa maneira a lixa ficou bem presa e vai funcionar bem. A lixadeira de arco ela tem ainda uma possibilidade de usar uma peça de madeira junto com a lixa para poder lixar reto.
Sem essa peça de madeira, eu fico com uma facilidade de lixar cantos ou buracos redondos, porque a lixa é maleável. Se eu quiser lixar uma superfície reta, eu coloco então essa madeira com uma caveira de cada lado e depois a lixa, e eu consigo fazer então um lixamento reto, por exemplo, dentro de um buraco ou num lugar de difícil acesso, onde a lixa normal não vai funcionar. A seguir eu vou mostrar as etapas da produção dessa lixa de arco, e se vocês tiverem qualquer dúvida podem postar uma mensagem, uma pergunta no grupo Marceneiros Mega, que está indicado aí abaixo do vídeo. Olha aí o que aconteceu com a minha dobrada. Primeira, quebrou. A segunda, quebrou também. A terceira, dei um calor no soprador térmico e também não vai funcionar. Vocês não dizerem que o velhinho não usa ferramentas manuais. Até que foi mesmo. Olha lá o resultado. Viu? Esse aqui é o problema. Solta. Ele não prende aqui com uma pressão devida. Então, para evitar esse problema, nós vamos tirar esse mecanismo aqui e vamos substituir por um parafuso aqui com uma bucha americana.